Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos, futebol americano, basquete, beisebol, entre outros. Antes de tudo, antes mesmo de eu pedir para você se inscrever aqui no canal, eu vou pedir desculpas porque hoje está rolando uma reforma, uma obra aqui no meu prédio que a gente não sabia que ia rolar, e esse está sendo o único horário que eu posso gravar hoje, então vai ter alguns momentos aí, talvez de algum barulho de batida ou de algum tipo de peça sendo utilizada, então eu já peço antecipadamente mil desculpas para vocês. Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Na próxima semana já devemos ter conteúdos diferentes aqui no YouTube, algumas entrevistas com jogadores do FABR, treinadores e muito mais. Outras coisas que a gente quer desenvolver, a tier list da D2 também já sai nessa próxima semana, então fiquem ligados no canal, aqui no canal do Felipe do Mapa e no canal do Rafa do FABR Highlights. Temos 6 jogos essa semana para a gente fazer essa prévia, todos pela BFA, vão ser 2 pela Conferência Sul e 4 pela Conferência Nordeste, mas temos aí vários times, todos os times vão estrear obviamente, mas temos aí vários times de nome que tem muitas dúvidas e muitos questionamentos que a gente quer ter uma resposta logo nesse primeiro jogo. Vamos começar pelos 2 jogos que a gente tem da Conferência Sul. A gente tem Santa Maria Soldiers contra o Stepos Futebol Americano, que é um jogo bom para a gente medir 2 coisas. Primeiro, esse Santa Maria pós Campeonato Gaúcho, onde venceu o Pumpkins num jogo em que o Douglas não começou. Quando ele entrou, o time se achou e conseguiu equilibrar, e a defesa jogou muito bem. Para mim, é um dos candidatos ao título hoje, enquanto a gente não viu os outros times jogarem. Por isso que eu falo que eu sou um cara que é realista e que tenta dar o mérito a quem eu já vi jogar. Isso vai dar uma discussão grande, já deu na discussão da tier list da BFA, mas para mim o Santa Maria Soldiers é um candidato ao título da competição por tudo que a gente já viu. É um time que está bem organizado, é um time que tem uma boa comissão técnica, tem para mim um dos melhores quarterbacks do Brasil, e tudo que a gente viu até agora é muito bom. Essa OL jogando muito bem, o Siqueira conseguindo produzir muito, os recebedores também todos se entregando, estando com a bola ou não, todo mundo quer bloquear, todo mundo quer achar espaços para o jogo produzir e funcionar. E uma defesa que está funcionando como um relógio, onde o front é muito bom, a secundária não está dando tantos espaços, tomou ali alguns sustinhos nos últimos 2 jogos, então foi bom também para o time de repente entender aonde pode corrigir, aonde precisa obviamente corrigir, mas é para mim o favorito para esse jogo por tudo que a gente já viu. E a outra coisa que eu quero ver é o que esperar desse Stepos, que é um time tradicional, gigante dentro da história do futebol americano aqui do Brasil, que tem um cara que eu gosto muito, que é o Caião como head coach dessa equipe. Caião que passou pelo REC, jogou na Europa, tá aí trilhando agora a sua carreira como treinador, é o head coach dessa equipe, e é um cara que eu acho que ele vai trazer muito do que ele aprendeu, principalmente nessa parte de filosofia, nessa parte de disciplina, que ele teve por todas as equipes que ele passou, né? Ele foi, inicialmente, jogava pela equipe da antiga portuguesa, que hoje é Rhinos, né? Aí se destacou, foi para o Sul, foi para a Europa, voltou e tudo mais. Então é um cara que eu gosto bastante, mas que obviamente não dá pra gente colocar esse time como favorito, sendo um time que a gente não viu jogar, um time que, pelas minhas anotações aqui, perdeu alguns jogadores antes do começo da temporada para o Brown Spiders. Alguns falaram que eles vão voltar. A gente ainda não tem uma confirmação exata de quem é esse elenco, então eu tenho as minhas dúvidas ainda. Mas eu acho que é um time que pode trazer um jogo bom logo de cara, se for um time que taticamente e tiver uma disciplina de jogo muito boa. Então a minha expectativa é um jogo bom. Acho que o Soldiers é favorito para levar por tudo que a gente viu já dessa equipe de Santa Maria. Mas o Stepos tem ali características e eu confio e gosto muito do que essa comissão técnica pode fazer. Tive que dar uma parada porque o barulho ficou muito alto aqui, mas vamos continuar agora. Vamos falar do outro jogo da Conferência Sul, que é Timberrex contra União da Serra. Esse confronto para mim vai ser o contrário, por incrível que pareça. Apesar de eu não ter visto nada do Timberrex ainda e já ter visto alguma coisa do União, para mim o favoritismo é para a equipe de Timbó, jogo que vai rolar no sábado à tarde em Timbó. Então o Rex tem aí um mando, né, nesse primeiro jogo da BFA, e eu acho que os motivos são bem simples. Apesar do Rex ter perdido aí quase 20 jogadores do ano passado para esse, alguns foram para a Europa, alguns foram para o Galo, um pacote foi lá para a equipe do Curitiba Crocodiles, é uma equipe que tem uma base muito sólida. O quarterback ficou, que é o Romário Reis, que é um cara muito bom, a linha ofensiva vai se remontar, mas tem o Takahashi, que para mim é o melhor cara que poderia cuidar de uma linha ofensiva que não jogou junto ainda. Tem um ataque que é disciplinado, uma defesa que é muito física, que vai gerar pressão, vai fazer barulho. Então é um time difícil de você apostar contra. Ainda mais
contra esse União que está na final da Taça Brasil por seus méritos, por ter feito tudo o que precisava contra o Flamengo, fez um jogo ali muito raçudo, por mais que tecnicamente não tenha sido muito bom, mas é um União que está trazendo jogadores ainda, inclusive jogadores americanos, né? Deixei aqui anotado, trouxe o Dominic White, que jogou pelo Vasco, trouxe aí o Anthony McRae para ser wide receiver, então é um time que está tentando melhorar, tá trazendo os americanos também para individualmente trazer um pouco mais, mas eu acho que ainda não é um time que vai bater de frente com uma organização como a que o Rex tem, né? Eu acho que a gente deve ver talvez o Rex errando algumas coisinhas, talvez o aspecto de faltas pode falar mais alto, porque é o primeiro jogo do time no ano, né? A primeira oportunidade que todo mundo vai jogar valendo, por mais que o time treine bastante, teve training camp com o Breakers, é a primeira vez que esse time vai jogar, então no jogo a situação é diferente, o tempo é diferente também, a gente fala, e é um jogo que eu tô bem ansioso, porque o União trouxe um pacotão, né? Então de repente pode ser um time mais interessante nessa BFA com esses pacotes e esses jogadores americanos, e o Rex tem aí 30 caras novos que a gente pode ver brilhar em algum momento, mas na minha opinião também vale falar que o mais importante do ataque, que é o quarterback, ficou, que é o Romário, então o time de certa forma não tem que ensinar até o quarterback como funcionam as coisas, ele inclusive pode ter um papel junto com os caras novos, né, os recebedores, a linha ofensiva, por ser esse cara que comanda esse ataque, que foi campeão da BFA no ano passado, né? O jogo vai ser sábado, transmitido pelo canal do Timbó Rex, eu imagino, ou pelo canal da BFA. Vamos falar agora dos jogos que a gente tem da Conferência Nordeste. A gente tem 4 jogos, a Conferência Nordeste começou na semana passada, foram 2. Vamos começar falando do jogo entre a equipe do Carrancas Futebol Americano e a Cavalaria 2 de Julho, jogo que também acontece no sábado, jogo que também tem transmissão. Eu tô muito ansioso por esse jogo, porque ano passado foi o jogo que abriu a BFA e foi um jogão, foi um 26-20 ali que o Carrancas realmente deu de tudo para conseguir ganhar. A Cavalaria é um time que investiu em trazer o quarterback norte-americano de volta, o Raymond Cotton, investiu em trazer ele mais cedo do que no ano passado, para que ele pudesse ter mais entrosamento com todo mundo, pudesse estar mais ambientado ao Brasil também, e é um time que trouxe aí um pacotão de reforços, né, da equipe do Santana Red Bulls, né? Então foram 25 caras praticamente que vieram. A equipe também trouxe o Felipe Índio e o Odael do Vailers. O Índio ele tá mais com o flag, então eu não sei se ele vai estar também com o equipado e tudo mais. Mas enfim, era um time que ano passado era interessante, teve uma campanha de 2-2 e não foi para os playoffs, mas que trouxe o americano de volta, então o cara que já conhece mais ou menos o ambiente, já conhece mais ou menos como tudo funciona, trouxe um pacote, praticamente um time inteiro para jogar, e tem o seu elenco que ano passado já era um elenco razoável. Então vai ser muito bom a gente ver essa equipe da Cavalaria com todas essas novidades e tentando fazer todo mundo ter seu espaço, todo mundo ganhar ali repetições. Das minhas anotações aqui, o time também trouxe o Júnior de Jesus, né, que é brasileiro, mas que jogou muitos anos na Europa, principalmente na Itália, né, jogou, se eu não me engano, quase 10 anos lá. É um cara que foi destaque também lá na Liga Italiana, então traz aí um reforço nacional, mas que tem muita experiência do jogo lá fora também na Europa, que é um nível muito alto que é jogado. Falando da equipe do Carrancas, o Carrancas ano passado, para muita gente, inclusive para mim, que não acompanhava tanto, foi a grande surpresa, né, da BFA Nordeste ano passado. Foi um time que perdeu o seu quarterback logo no começo e apostou no seu quarterback brasileiro, que conseguiu trazer resultado. Tanto que esse ano o João Vitor, vamos dizer assim, assumiu de vez. A equipe não foi atrás de nenhum americano esse ano, vai ficar com o João Vitor, o que eu achei muito importante, mostra confiança, mostra que a gente tem talento aqui dentro, eu sempre falo isso, a gente tem que reforçar, acreditar e confiar em quem está aqui, é muito, muito importante. Mas a equipe trouxe 2 reforços principais para a gente falar, o Stephen Kennedy, linebacker, que jogou ano passado, né, e voltou, e o Deante Sip, né, um running back que eu falei que ele tem características muito parecidas com o Cornell Brown, né? Eu até questionei por alguns momentos por que a equipe não de repente tentou trazer o Cornell de volta, me falaram que acabou não casando muito ali fora do campo e tudo mais, então a equipe optou por não trazer ele, mas trouxe um cara com características bem parecidas, né? Então vamos ver se ele se adapta ao FABR, obviamente, mas é um cara que pode e com certeza vai somar bastante. Essa equipe do Carrancas, né, ano passado, ela foi até a semifinal, né, do Nordeste,
E é um time que eu tô bem empolgado para ver. Eu acho que é um projeto bacana, eu acho que fez ali muita coisa boa ano passado e acertou também esse ano ali com as chegadas, né? A gente viu aí muitos times anunciando vários caras, mas é um time que chegou na semifinal com o elenco que tinha, então se conseguiu manter muito da galera que ficou, eu acho que vai ter aí uma chance muito grande de ser competitivo. Perdeu o Gil, né? Pelo que eu pesquisei e eu vi, mas é um time que eu imagino que vai ser bem competitivo. Vai ser um jogo muito bom, um jogo muito apertado, um jogo muito parelho, e é um jogo que eu acho que eu não tenho um favorito assim tão fácil na cabeça para falar. Além do mais, porque são duas equipes que a gente não viu jogar, né? Então a gente não sabe o quanto o entrosamento de toda essa galera que foi para a Cavalaria vai funcionar ou não, o quanto, por exemplo, o novo running back da equipe do Carrancas vai jogar e como o jogo como um todo. Mas a expectativa é que seja um jogo bom, isso é o que mais importa. Os outros jogos que a gente tem pela Conferência Nordeste, a gente tem aí a estreia de também 3 times que tem muita tradição dentro do Nordeste, né? Vamos começar falando de Ceará Caçadores e Fortaleza Tritões, que vai ser um jogaço, eu espero e torço para que seja um jogão. As equipes se encararam 2 vezes ano passado. Na fase de grupos, o Fortaleza Tritões venceu por 17-16 e nos playoffs a equipe do Caçadores devolveu, venceu por 23-13 no jogo de playoff e eliminou esse Fortaleza Tritões que se reforçou muito bem, né? Começando pela equipe do Tritões, trouxe o Joseph Daniels como head coach, então traz um americano para comandar a comissão, trouxe mais de 10 reforços de jogadores brasileiros, inclusive jogadores do Caçadores nesse pacote, e trouxe o Quentin Williams, que foi um destaque muito grande ano passado na Alferza, no Pumpkins. Então é um cara que, para mim, inclusive, eu soltei lá no Instagram para quem quiser conferir, é um dos 5 melhores reforços que a gente teve esse ano para esse segundo semestre. O Quentin Williams com certeza é um desses 5. E também trouxe o Justin Hobbs. Justin Hobbs que jogou na faculdade de Tulsa, primeira divisão, foi um cara que teve uma carreira muito boa no universitário, passou por practice squads na NFL, passou pela CFL, e é um cara que eu acho que chega para somar, é um recebedor grande, é um recebedor de posse, e com certeza aí vai trazer muita dor de cabeça para todos os times, não só para Caçadores nessa estreia. Como eu falei, as duas equipes se enfrentaram nos playoffs do ano passado, depois das duas equipes terem tido uma campanha de 3-1 na fase de grupos. As equipes, acho que elas não eram do mesmo grupo. Ano passado o Nordeste estava um pouco mais dividido de quem jogava contra quem. Esse ano está um pouco mais fácil para a gente entender, né? Todo mundo é contra todo mundo dentro do próprio grupo. Mas falando agora das chegadas do Ceará Caçadores, a gente teve Gabriel Marques como linebacker, a gente teve Heron Azevedo, que fez um ótimo primeiro semestre com o Moura Lacerda Dragons, inclusive tem entrevista com ele lá no meu Instagram para quem quiser conferir, e trouxe o El Garcia como running back, para mim ótimo jogador, eu acho que é um encaixe muito bom, e trouxe também 2 norte-americanos aí para complementar esse elenco. Na secundária trouxe o Kalik Bell, defensive back que jogou pela equipe do Curitiba Crocodiles, e trouxe o Joe Bradley, né, quarterback norte-americano, que inclusive já jogou com o Heron Azevedo lá, né, e o próprio Heron falou que uma das razões dele ter conseguido, né, conversar muito com caçadores e tudo mais, e ter dado uma liga entre eles, é o entrosamento que ele tem com o Bradley. Então eu acho que vai ser muito interessante ver como os dois já vão estar aí depois de um tempo jogando juntos, né. Esse jogo, né, eu tenho aqui umas anotações, eu sempre falo, eu até peço desculpas se às vezes eu não falo com tanta profundidade ainda, mas são times que eu tô conhecendo, tô arranhando um pouco mais, e eu também não quero falar nenhuma besteira, né, eu quero ter o máximo de respeito e tentar falar da melhor forma possível de todos os times. Essa equipe do Caçadores, como eu falei, é uma equipe muito tradicional, o Tritões é uma equipe que também está crescendo, e o ano passado a gente teve 2 jogos, que foram 2 jogos muito bons. A minha aposta inicial é nessa equipe do Caçadores, mas essa equipe do Tritões tem todo o material humano possível do mundo para que seja um grande jogo. E vale lembrar, é a estreia das duas equipes. Então, de repente, um começo de jogo muito bom de um lado ou muito ruim do outro pode ser determinante num jogo que tem tudo para ser apertado. Então, eu acho que talvez o Caçadores possa fazer valer um pouco mais da sua história, da sua tradição, mas essa equipe do Tritões não vai vir para brincadeira e não me surpreenderia se o Tritões vencesse esse jogo. Passando agora para Parnamirim Scorpions e Recife Mariners, né? Um jogo que vai ser muito interessante. 2 equipes que a gente pode falar um pouco, porque a gente viu um pouquinho na Copa Nordeste, né? O Parnamirim Scorpions foi eliminado depois de ter uma campanha de 1-1, né? O Mariners também, e são 2 equipes que não chegaram às fases finais. A diferença é que o Mariners jogou ali, pelo que a gente ficou sabendo e tudo mais,
como equipe de desenvolvimento na Copa Nordeste. Então a gente talvez veja alguém que se destacou naquela defesa, alguém que apareceu um pouquinho mais no ataque, os special teams que jogaram muito bem, de repente alguém ganhou um espacinho por ali, e vai ser um jogo também muito legal, né? O Mariners trouxe aí muitos nomes que a gente poderia falar. Eu separei aqui os principais, que são Álvaro Fadini, que um dos melhores quarterbacks que a gente tem no Brasil também. Trouxe o Shelley, que foi para mim o melhor jogador de secundária da SPFL com o Rio Preto Vilers. Trouxe o Túlio Albuquerque, DL do Spectros, e trouxe o Álvaro Carneiro também do Spectros. Eu vou deixar esses como destaque, mas a equipe fez algumas movimentações ali para ter um time ainda melhor e buscou também ali do próprio Spectros, né? O Shelley ano passado jogou pela equipe do Spectros, então são reforços que entendem a realidade também do Nordeste, né? A equipe do Mariners ano passado foi 3-1, caiu na final do Nordeste para a equipe do Spectros, né? E como eu disse, o desenvolvimento jogou na Copa Nordeste, então eu acho que a gente não deve ter tanta referência talvez do estilo de jogo e tudo mais, até porque o Álvaro ainda não estava oficialmente com o elenco, não tinha sido anunciado, então eu acho que a gente deve ter aí um estilo de jogo bem aéreo, né? Para você trazer um cara como o Álvaro Fadini, você deve investir nisso, mas é um jogo muito bom. Da equipe do Parnamirim Scorpions, era um time que trouxe algumas peças antes da Copa Nordeste, e após a Copa Nordeste a gente teve um pacote ali de reforços também. Os principais o principal, né, acaba sendo o Jumanji, né, o Jermaine Byers, que jogou pela equipe do Fortaleza Tritões ano passado, wide receiver, que chega agora para essa equipe também para esse segundo semestre para somar. O time que terminou bem na Copa Nordeste, venceu por 28-0 a equipe do Tropa, mas não se classificou porque tinha perdido para o Patos. O Patos ganhou os 2 jogos e foi para a semifinal, foi para a final e até se sagrou campeão. E ano passado o Scorpions foi 2-2, né, na BFA, não conseguiu ir para os playoffs, mas é um jogo interessante. Eu acho que o Mariners é favorito, mais uma vez, tentando pesar um pouco mais pro lado de tradição, história, um time que é bem treinado também, tem ali o Lucas na comissão, e é um cara que eu gosto bastante, então eu imagino que o Mariners vença, mas eu acho que o Scorpions tem elementos, tem um ataque ali dinâmico, que tem um quarterback que pode improvisar, para que você consiga fazer um jogo bom, e quem sabe pegar esse Mariners aí que ainda não está 100% entrosado, e aprontar e conseguir ganhar esse jogo. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar do atual campeão da Conferência Nordeste, né, o João Pessoa Spectros, que vai encarar o Santa Cruz Imortais, né, o jogo que também vai ter transmissão pelo que eu vi nas redes sociais da equipe do Spectros, e é um jogo que eu estou bem curioso para ver. Da equipe do Imortais, é engraçado, eu fiz até uma linha do tempo aqui, né? A equipe jogou na Copa Nordeste, teve uma campanha de 1-1, o time teve ali uma fusão do Pernambuco, o Pernambuco Imortais, surgiu uma fusão do Santa Cruz Pirates, do Recife Apaches, que depois virou Santa Cruz Imortais. Então a gente teve aí uma mudança, né, de nome basicamente, mas teve uma fusão e agora a mudança. A equipe teve aí algumas seletivas também, então a gente deve ver algumas caras novas, alguns caras tendo aí a introdução ao futebol americano, mas é uma equipe que eu ainda imagino que vai tropeçar um pouco nesse processo de construção e crescimento desses novos jogadores, e vai encarar logo de cara o João Pessoa Spectros, né? Então vai encarar o atual campeão do Nordeste, vai encarar a equipe que chegou na semifinal da BFA e foi eliminado pelo Galo num jogo que foi muito apertado lá em Minas. Então é uma situação bem complicada, né? Essa equipe do Spectros que não tem mais o Dantas oficialmente aposentou, apesar dele ter feito até uma brincadeira esses dias que eu vi, falando que ele tá vendo quantos jogadores estão ganhando hoje em dia, talvez ele desaposente, mas esse ano, na teoria, a equipe será comandada por Nick Rooney, quarterback que veio do Cruzeiro, cara que teve uma carreira muito boa nos Estados Unidos e um cara que tem jogado futebol americano também fora da América já há um tempinho, e é um cara que é uma adição muito, muito boa. O que a gente pôde ver dele pela equipe do Cruzeiro foi muito bom contra o Rio Preto Vilers. Acho que, dando tempo, condições e armas, ele vai conseguir ser um grande quarterback, e eu acho que a equipe do Spectros é uma das melhores olhando para todos esses aspectos. A equipe também trouxe de volta o Cox, trouxe o Luan Rocha, OL do Rio Preto Vilers, o Sherman voltou, trouxe o Biro, DB do Vilers, trouxe o Manuel, DB do Santa Cruz, e o Jameson Kennedy, DB também do Santa Cruz. É uma equipe que eu não espero ver tantas mudanças, talvez, do que a gente viu, porque é uma equipe que tem uma história, tem uma tradição e tem um estilo de jogar. Eu acho que a gente pode ver, de repente, alguns conceitos diferentes, tentando tirar mais do Nick Rooney do que poderia, de repente, tirar do Dantas. Mas, mais uma vez, o Dantas era um dos melhores quarterbacks do Brasil até ele aposentar, representou a seleção brasileira. Então, eu acho que é um ataque que vai continuar muito potente,
traz ali os aspectos do Nick Rooney diferentes, né, de ser um cara que talvez é mais improvisador, que pode de repente correr com a bola e tudo mais. Mas a minha visão desse jogo é que a gente deve ter uma vitória do Spectros, ainda mais jogando em casa, ainda mais contra uma equipe que está se desenvolvendo, e vai ser um bom termômetro, né? Porque o Spectros perdeu muita gente nessa janela do ano passado para esse ano. A gente viu muitos caras saíram, alguns jogaram pelo Patos e voltaram, incluindo o Cox, incluindo o Ramalho, mas vai ser um jogo muito bom para a gente ver. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Como eu disse, se eu falei alguma informação errada, se eu falei o nome de alguém errado, mas eu peço por favor que vocês deixem nos comentários para que eu possa melhorar e aprender também cada vez mais para poder falar com o máximo de qualidade para vocês. Tamo junto e até a próxima!